Pastor, uma dúvida. Como funciona o preparo da lição da escola sabatina pelos órgãos superiores da igreja? Às vezes a gente vê um tema tão bonito, gostoso. Como que funciona a escolha dos autores, do tema? Muito bem. Essa é uma pergunta interessante, exige uma resposta técnica e há algum tempo atrás, o Departamento de Escola Sabatina da União Sul-Brasileira, coordenada pelo pastor Sidney, e a equipe de mídia da União Sul-Brasileira, eles fizeram um trabalho muito interessante, uma espécie assim de reportagem, onde eles contam como é que funciona esse processo. Então agora você vai ter oportunidade de ver esse trabalho muito interessante, muito bem feito, que vai nos ajudar a ter essa ideia, e até um pouco complexa, de como é que a igreja prepara a lição da escola sabatina nos seus diversos níveis e como isso funciona. Assista e preste atenção e veja como Deus trabalha, como Ele dirige pessoas aí para preparar a lição da escola sabatina para que possamos ter um alimento assim espiritual a cada semana. Acho que vale a pena prestar atenção nesse trabalho. Você que estuda a lição da escola sabatina todos os dias, tem ideia de como este material chega até você? Antecipado já 5 anos antes, mas não faço nem ideia. Não, eu sei que é bem complicado, assim, tem um bom trabalho, mas como é feito não tenho ideia nenhuma. Tenho uma vaga ideia, imagino que as pessoas são escolhidas, as pessoas que vão escrever a lição são escolhidas, uma comissão, não é uma pessoa só. Eu imagino que não seja uma pessoa só. Eu sei que parte lá de uma comissão da Conferência Geral, mas bem certinho o processo todo eu não sei ainda, mas eu sei que parte de lá. Antes de chegar até a sua casa, o caminho da lição é bem longo. Começa lá nos Estados Unidos, onde uma comissão decide o assunto que será tratado no trimestre. We started with what we call World Sabbath School Curriculum Committee that meets every 5 years. So as far as the curriculum is concerned, it may be about 10 years ahead of time. But as far as the writing is concerned, the author may write about 5 years before the schedule. The writers come from all over the world. And the special committee that decide who the author are is what we call the Sabbath School Publication Committee. Yeah, that meets from time to time. Depois que essa comissão internacional decide o assunto e quem vai escrever a lição, o texto é enviado para diversos teólogos ao redor do mundo. Aí começa um outro processo, o de tradução, que acontece aqui no Brasil, na Casa Publicadora Brasileira. Eu já tenho lições até 2011, então praticamente 2 anos de antecedência. Com 6 meses a lição tem que estar sendo enviada para frente para que o processo industrial tenha início e se prepare tudo, porque 1 mês antes de a lição começar a ser estudada na igreja, ela precisa estar na rua. O mais difícil mesmo é adequar a linguagem e talvez o próprio tema à cultura nossa, que não é só traduzir do ponto de vista literal, há necessidade de falar como o brasileiro fala. Isso nem sempre a gente consegue, vai muito da sensibilidade. Traduzida, revisada, prontinha para ilustrar e diagramar, que é o trabalho de encaixar textos e figuras de forma que facilite o estudo. É deixar visualmente agradável para o leitor o texto, a ilustração, tipos de fonte, corpo, essa definição do todo da lição. A gente cuida muito com o estilo, né? Que vai ser para o público que a gente vai trabalhar, se é um público-alvo adulto, então tem que ser uma coisa mais sóbria, as fontes mais modernas, dependendo da fonte. Geralmente espaço para pergunta, para resposta, o pessoal gosta muito de responder, então tem que ter esse espaço, a gente mantém isso, procura deixar o máximo que puder. Agora a lição já está pronta para ser impressa e o trabalho ganha um ritmo diferente. Imprime, dobra, corta, cola, para, embala. Ufa, são dezenas de pessoas envolvidas no processo que não termina quando a lição fica pronta, não. Após terminar o processo de acabamento, ela entra na expedição e ela é plastificada uma a uma. Após isso, nós geramos um arquivo com o endereço de todos os assinantes e enviamos para o correio.
onde de lá são enviadas mais de 210 mil assinaturas para todo o Brasil. Dos Correios direto para a sua casa. É aqui, enquanto você estuda, sozinho ou com os filhos, ou ainda partilhando os ensinamentos da semana com outros no sábado, que a lição alcança o seu ápice. Desde as importantes histórias do rol do berço, passando pelas crianças, adolescentes e jovens, a lição faz parte da vida. É no pulsar do coração da igreja que ela atinge a sua missão. E toda essa estrutura só tem valor porque todos os dias, milhares de pessoas de todas as idades ao redor do mundo se debruçam sobre o mesmo conhecimento. A lição da Escola Sabatina une pessoas com idiomas diferentes, mas que falam a mesma língua. Que conselho o senhor daria aos membros que não valorizam a participação na Escola Sabatina? Olha, eu tenho dificuldades de entender como é que um membro da igreja não valoriza a Escola Sabatina. Você tem todo o direito de achar que esta é uma ideia pessoal minha, mas de fato eu tenho essa ideia. Talvez seja por causa da minha história na igreja. Eu fui criado numa congregação, eu nasci numa igreja, né? Eu me criei numa igreja onde a escola sabatina era muito viva, era muito dinâmica. E a minha mãe amava a escola sabatina. E ela era uma assídua participante da escola sabatina, ela era um membro da igreja integrante na escola sabatina. Então, eu tenho dificuldade de entender como é que um membro da igreja não valoriza a escola sabatina. Mas também posso entender que talvez esta valorização, essa falta de valorização, melhor dizendo, seja porque a escola sabatina onde esse membro, ou dessa igreja, onde essa pessoa que não valoriza a escola sabatina participa, talvez ela não esteja muito bem, e ela não seja uma escola sabatina atraente, dinâmica, e que por isso a pessoa chegue a desvalorizar a sua participação na escola sabatina. Então, qual que é o meu conselho? Que se esta for a realidade, ou se este for o problema, melhor dizendo, que esta pessoa procure fazer alguma coisa para ajudar a sua escola sabatina a melhorar a sua situação. Não ignore, nunca ignore, mas se envolva, participe, arregace a manga, faça alguma coisa para melhorar, para ajudar a escola sabatina. Talvez o problema seja com a pessoa mesmo, talvez ela precisa reacender a sua fé. E aí está o meu conselho. Procure aquecer a sua fé, certo? Procure, assim, espevitar a sua vida espiritual, para que ela se reanime, se acenda outra vez, né? Busque um reavivamento da sua vida espiritual, da primeira piedade, para que você possa se interessar pela escola sabatina. Sabe por quê? Porque a escola sabatina é o coração da igreja. Ela é uma agência ganhadora de almas. E olha, e não é só de almas de pessoas que nunca aceitaram a Jesus, não. Almas aqui são pessoas, você sabe disso. Não são só de pessoas que nunca aceitaram Jesus. Também mas de pessoas que estão dentro da igreja. Porque ser membro da igreja não significa estar salvo. Nós estamos salvos enquanto estivermos em Cristo. E algumas pessoas, uma vez salvas em Cristo, descuidam-se da sua vida espiritual e acabam se perdendo ao longo do caminho. Então, para que isso não aconteça, envolver-se da escola sabatina faz bem, né? É o programa da igreja que Deus idealizou para manter essa chama do evangelho acesa na vida de seus filhos. Lembram-se do candelabro lá no santuário do antigo Israel? Aquela chama ficava acesa dia e noite. E os sacerdotes tinham que sempre espevitar para manter acesa esta chama. Isto pode simbolizar a nossa vida cristã. Então, diariamente, quando nós estudamos a lição da escola sabatina, a chama da nossa fé, a chama da vida cristã, da vida espiritual, está sendo espevitada no Espírito Santo. Por isso é importante ser membro da escola sabatina. Vai nos ajudar espiritualmente. E desconsiderar esta oportunidade é correr o risco de perder a fé e, consequentemente, a vida eterna. Nossa, eu como pastor, durante esses anos de meu ministério, eu tenho testemunhado a vida de muitas pessoas que vão se desligando da escola sabatina, vão se afastando do contato, do estudo da Bíblia e lentamente ela vai perdendo a sua fé. É como, sabe aquela brasa?
Aquela brasa que você coloca assim de lado, sozinha, separada, e ela vai perdendo a sua chama até se apagar completamente, é exatamente isso que acontece. Por isso, volte-se para Deus e Ele se voltará para você. Vale a pena mergulhar de cabeça no programa de Deus.